Muito bem, pessoal, vamos lá, CFP, dia 6, hein? Vamos falar agora do que a gente assistiu, das aulas que a gente assistiu no dia 6, aquele resumão legal que a gente sempre faz. A gente começa aqui com o resumão e depois vai para os exercícios, beleza? Vamos junto, vamos que vamos. Então vamos lá. Só lembrando aqui, né, deixa eu mostrar aqui onde nós estamos, né? Passamos já, ó, que legal, estamos andando. Passamos pelo processo de planejamento financeiro, né? Falamos sobre responsabilidade fiduciária e conduta profissional. A gente termina isso hoje e depois a gente vai para perfil de competências do planejador financeiro. Beleza? Vem comigo, vamos que vamos. Lembrando que se você não tem nosso curso ainda, vale a pena fazer matrícula, ver as aulas completas e a fundo em cada um dos tópicos, tá bom? A gente vai falar então hoje sobre código de ética. A gente vai resgatar o código de ética sobre o qual a gente vinha falando. A gente falou dos 8 princípios, lembra dele? Tenho certeza que você lembra. Se você não lembra, volta nos vídeos anteriores aí no dia 4, dia 5 para ver isso legal. Mas hoje a gente vai falar de uma forma mais específica, né, sobre a parte de procedimentos disciplinares. Tinha os princípios, tinha as regras. O cara que não cumpre os princípios, não cumpre as regras e é associado ou tem a marca, é planejador financeiro com a marca CFP, ele pode ser sancionado, né? Então ele pode sofrer os procedimentos disciplinares se ficar comprovado que ele rompeu o código de ética, né? Se ele infringiu o código de ética, beleza? Como tudo começa? Como sempre, tudo começa com uma denúncia, ok? Então olha só, dá uma olhada aqui numa denúncia, né? E como é que é o negócio da denúncia? A denúncia, põe isso na sua cabeça, tem que ser por escrito e encaminhada pelos canais eletrônicos oficiais da Planejar com identificação do denunciante. Então não pode ser anônima a denúncia, tem que ter identificação e documentos que fundamentem a denúncia. A Planejar já mostra aqui que não está para brincadeira. Você quer denunciar um cara que agiu de má fé, o planejador financeiro, beleza, mas você tem que se identificar e você tem que mostrar documentos que comprovem que esse rapaz infringiu o código de ética. É isso que você precisa lembrar aqui, tá? Então não esquece disso, não pode ser anônimo e tem que ter documentos comprobatórios pelos canais eletrônicos da Planejar, é assim que se faz, tá? Muito bem, o cidadão que é denunciado, o planejador financeiro no caso, um associado, ele tem alguns direitos. Você tem que lembrar desses direitos. Ser comunicado da abertura do processo do auto de infração. Ele tem o direito de formular e apresentar a defesa, isso por escrito. E, se preciso, né, se chegar a uma etapa mais avançada, né, ele pode comparecer presencialmente, fazer a sua defesa oral. Constituir advogado é uma condição que ele pode, mas não é obrigatório, né? Então, se ele quiser, ele pode constituir advogado e manter-se silente. Interessante silente, né? Pensou você chegando assim, meu amorzinho, você está tão silente hoje, né? Aconteceu alguma coisa? Como você está silente? Silente, quieto, né? Então, manter-se silente. Quando uma pessoa se mantém silente, ela não fala nada. Então, ele tem essa prerrogativa, né? O que está sendo denunciado, mas isso não ocasionará prejuízo à evolução da investigação. Então, ele se manter silente pode ser prejudicial a ele. Beleza? Muito bom? Então, é isso que você tem que lembrar nesse momento. Como é feita a denúncia e quais são os direitos daquele que está sendo denunciado. Legal? Muito bom. Vamos falar agora um pouquinho das sanções às quais estão sujeitos os associados e aqueles que usam a marca CFP. Aliás, você sabe qual que é o feminino de sanções? Dalilas. Muito bem, vamos lá. Então, quais são as sanções? A advertência privada é a mais fraquinha, né? Então, a extensão da infração for uma extensão pequena, algo não muito grave, é possível que aquele associado ou aquele planejador ele receba uma advertência privada, né, do código de ética, da comissão de ética. Então, simplesmente vai receber lá uma comunicação da Planejar dizendo que ele realmente infringiu o código e para ele se retratar e mudar de conduta. Essa é a mais levinha de todas. Ele pode receber uma multa, né? E essa multa não pode exceder 50 vezes o valor da anuidade da Planejar. Pode receber uma advertência pública nos meios da Planejar. Então isso já é uma exposição pública, é algo mais grave
seria uma terceira possibilidade de sanção. Suspensão temporária, né? Inclusive suspensão do uso da marca. Então ele fica suspenso, como planejador financeiro não pode usar a marca por determinado tempo. E o mais grave de todos, revogação do direito do uso da marca. Aí não tem mais essa, não é mais CFP, tá bom? Então essas são as sanções, você tem que ter isso na cabeça. Se você tiver isso na cabeça, você tá bem calçado aí, você tá legal, tá pronto para a prova. Legal? Muito bom. Aí a gente já entra numa segunda matéria, né? Na verdade, na terceira matéria dos nossos estudos, que é o perfil de competências de quem? De quem? Do planejador financeiro, do CFP. Você no futuro, tá certo? Então, você tem que lembrar o seguinte, quando a gente olha o perfil de competências adotado pela Planejar, que é o mesmo do Financial Standards Planning Board, você vai ver que é definido como um cara competente, né? Aquele que junta capacidades, habilidades profissionais e conhecimento. Então você precisa lembrar disso. Quais são as características sobre as quais está apoiado, né, o perfil de competências que a Planejar adota? Capacidades, habilidades profissionais e conhecimento. Você tem que saber disso, não tem acerto. E aí, a gente vai falar desse primeiro aqui, ó, tá vendo? Capacidades, desse que a gente vai falar primeiro. Quando a gente fala de capacidades, a gente começa pelo seguinte: as capacidades, elas são assim, capacidades. Capacidades, professor? Sim. C de coleta, tá bom? Coleta, ok? Aí você tem o A de análise, tá certo? E aí você tem o S de síntese, capacidades, é fácil de lembrar, legal? Então, lembra o seguinte, as competências, né, então, volta aqui, ó, desculpa, aqui, o desempenho competente requer capacidades, a gente chama capacidades de capacidades, por quê? Porque você tem coleta, análise e síntese dentro dessa funçãozinha chamada capacidade. Então você tem que lembrar muito bem disso. Isso, se você puxar na sua memória, está muito relacionado às etapas 2, 3 e 4 do processo de planejamento financeiro. Etapa 2 era coleta, etapa 3 era análise e etapa 4 era elaboração da estratégia e comunicação dessa estratégia, portanto, a síntese. Tá certo? Então, essas três partes aqui, né? Coleta, 3 atividades, né? Coleta, análise e síntese tem a ver com etapa 2, etapa 3 e etapa 4 do processo de planejamento financeiro. E aí uma coisa muito importante, né? A gente vai utilizar análise, primeiro coleta, né? Coleta, análise e síntese no âmbito das 6 áreas cobertas pela Planejar, né? Que um planejador financeiro deve cobrir. Quais são as 6 áreas? São os 6 módulos da prova do CFP, né? Então você tem lá a parte de gestão de ativos, né? Você tem a parte de sucessão, aposentadoria, gestão financeira, mais voltada ao módulo 1, risco e imposto, tá certo? Então, se você pegar os 6 módulos do CFP, a primeira, né, seria gestão financeira ou planejamento financeiro, a segunda, gestão de ativos, que é o módulo 2, a terceira, previdência, né, gestão de previdência ou aposentadoria, a quarta, gestão de riscos ou seguros, né, que é o módulo 4, módulo 5 é planejamento fiscal, diz respeito a impostos, e módulo 6 é sucessório, diz respeito aqui à sucessão. Percebeu? Então, essas são as etapas do planejamento financeiro, e aí você tem as atividades de análise, coleta e síntese que devem permear essas 6 etapas. Estão comigo? Muito bom. Com isso, você está pronto para resolver questões aqui comigo. Então, eu vou abrir aqui o meu questionário e a gente resolve junto. Então, number 1, vem aqui. Qual das alternativas abaixo não representa uma possível sanção à infração ao Código de Ética da Planejar? Então, todas aqui são sanções, tá certo? Tem uma que não. Vamos lá. A
advertência pública do Conselho de Normas Éticas a ser divulgada nos meios de comunicação da Planejar. Perfeito, né? A gente viu isso. Opa, quero desenhar. Como é que desenha aqui? É aqui, ó. Beleza. Suspensão temporária do denunciado do quadro de associados e proibição temporária divulgada nos meios de comunicação da Planejar do uso de marca CFP pelos planejadores CFP. Tá certo. Lembra que você pode ter uma suspensão temporária ou uma suspensão definitiva, que é uma revogação. C. Falando nisso, revogação do direito dos usos da marca CFP, exclusão do quadro de planejadores divulgado nos meios de comunicação da Planejar. Tá? Tá certo isso aí. D. Multa. Mas podia multa, não podia? Que não pode exceder a 50 vezes o salário, 50 vezes o valor do salário mínimo. Rapaz, de onde apareceu isso? Daqui a pouco vamos falar em 50 cestas básicas também. Não tem nada a ver. Não podia ser 50 vezes o valor da anuidade lá da Planejar, né? Não tem nada a ver com salário mínimo. Então, isso aqui é o que está errado. A alternativa D de dancei, de deu errado, né? Então, essa que você marca. Number 2. Sobre os procedimentos disciplinares contra detentores da marca CFP, analise as afirmações abaixo. Afirmação número 1. Vem comigo aqui. A multa que pode ser aplicada a infratores do código pode ser aplicada isoladamente ou combinada com quaisquer outras penalidades, sendo seu valor definido pelo Conselho de Normas Éticas e reportado à diretoria da Planejar para aplicação. Tá correto. Eu acabei esquecendo de falar isso quando eu fiz a revisãozinha lá, mas é isso aí. Pode ter multa e alguma outra coisa, tipo multa e suspensão. Se deu a multa, não quer dizer que não vai ter outra coisa, tá? Pode ser a multa separada ou pode ser a multa junto com alguma outra sanção. 2. A denúncia contra um associado ou detentor da marca do CFP pode ser efetuada por qualquer pessoa física ou jurídica, beleza? Mas somente será apreciada e considerada eficaz se feita por instrumento escrito e encaminhada pelos canais eletrônicos oficiais da Planejar, legal, com a identificação inequívoca do denunciante, contendo a descrição da prática, objeto da denúncia e sempre que possível acompanhada dos documentos que a fundamentem. Perfeita, é isso mesmo. 3. O denunciado tem o direito de ser comunicado acerca do início da apuração de eventual infração, podendo ter vista e obter cópias dos autos, e é obrigatório que constitua um advogado em sua defesa. Travou para você pensar. Tá certo ou tá errado isso aí? Tá vendo bem até falar da obrigatoriedade do advogado. Não é obrigatório, tá certo? É opcional, então a 3 está errada. 1 e 2 são corretas. A gente vem aqui e marca a alternativa C de cansaço, né? Que nós não temos, né? Porque nós somos incansáveis na busca do CFP. CFP. Vamos que vamos, dia 6. Questão número 3. O que eu fiz aqui? Cadê a 3? Tá aqui. Sobre o perfil de competências do planejador financeiro. Analise as afirmações abaixo. Então entramos na segunda parte desse vídeo, né? Lembra que a gente falava das sanções disciplinares, né? E aí, procedimentos disciplinares, as sanções. E agora aqui a gente estava falando sobre o comecinho da matéria de perfil de competências do planejador financeiro. Então vamos lá. Segundo o FPSB, Financial Planning Standard Board, a combinação eficaz de capacidades, habilidades e conhecimento é o que define como competente o desempenho do profissional de planejamento financeiro. Tá? Se você não lembra, né, a gente volta naquele desenho clássico lá, né? Aquele desenho, ele ajuda a gente, né? Então olha só, esse primeiro desenho, capacidades, né? Tá tudo riscado, mas a gente apaga, não tem problema, né? Se a besta aqui conseguir apagar, conseguiu, então tá lá. Capacidades, conhecimento e habilidades profissionais. Era isso, é isso que compõe o desempenho competente, tá certo? Então, a gente tem aqui capacidades, habilidades e conhecimento. Perfeito, tá certinho. 2. A capacidade de um planejador financeiro em atuar em forma eficaz requer o domínio das atividades de coleta, análise e síntese. É só lembrar das capacidades, tá certo? Capacidades, coleta, análise e síntese, capacidades. 3. Durante a coleta, o profissional, então 1 e 2 estão certas, hein? 3.
Durante a coleta, o profissional de planejamento financeiro coleta as informações necessárias para preparar um plano financeiro. Faz sentido. A coleta vai além da simples reunião de informações, incluindo também a identificação de fatos relacionados por meio de cálculos requeridos e a ordenação das informações do cliente para análise. Coleta era isso, né? Então, lembra que a coleta ela acontece lá na fase 2 do processo de planejamento financeiro, né? E ela passava por informações qualitativas e quantitativas. E já na coleta se identificava uma série de coisas a respeito do cliente. Se identificava, por exemplo, o ciclo de vida onde dá o cliente, tá certo? Já na coleta. Então, essa coleta, ela vai além da simples reunião de informações. Ela identifica uma série de fatos, como, por exemplo, o ciclo de vida do cliente. Tá corretíssima essa 3, hein? 1, 2, 3, tudo certo. Vamos ver se a 4 tá certo também? Vem comigo. O FPSB classificou o Financial Planning Standard Boards. Então, o que é esse treco? Ele é um órgão internacional que regulamenta o planejamento financeiro. A Planejar é afiliada, né? Ela é licenciada do FPSB para aplicar a prova do CFP aqui no Brasil. O FPSB classificou as capacidades do planejador financeiro em 5 componentes de planejamento financeiro. Gestão financeira, gestão de ativos, gestão de risco, planejamento tributário, planejamento sucessório. 5. Não são 6 os módulos do CFP? Então, lembra disso. É o número de módulos do CFP. São 6. Tá certo? Então, gestão financeira, módulo 1. Gestão de ativos, módulo 2. Gestão de risco, que é seguros, pulou para módulo 4. Não teve o módulo 3. Planejamento tributário, ou planejamento fiscal, que é módulo 5. Planejamento sucessório é módulo 6. Cadê o módulo 3 aqui, amigão? Pulou, que é planejamento de aposentadoria, né? Então não teve aqui. Teria que ter. Se você vier aqui comigo, você verá que é mesmo assim. Rapaz, me ajuda aqui, rapaz. Olha lá. São 6, tá vendo? Tinha também aqui a aposentadoria, né? A aposentadoria, tá vendo? Aposentadoria. Foi esse que não esteve contemplado nessa afirmativa 4 aqui. Falou em 5 e não em 6 e se esqueceu da aposentadoria. Não pode. Então aqui, corretas 1, 2 e 3, a 4 não. 1, 2 e 3, alternativa B e biscoitinha. Tá certo? Muito bom, gente. Valeu por me acompanharem, por estarem comigo nesse dia 6. Não perde o pique, eu tenho certeza que você vai mandar bala lá no CFP em abril, mas para isso é preciso que você mantenha a sua disciplina no cronograma. Continua fazendo as aulas, eu continuo postando os vídeos sínteses com questão e a gente vai arrebentando. Um abração, obrigado, tchau.